As pessoas são como zumbis quando se tratam de mídia social. É possível você deixar um longo rastro digital de informações pessoais de seu paradeiro, coisas que você fez, que você vai fazer, para onde foi, para onde vai e quem você conheceu. O que, logicamente, já é um ponto de vulnerabilidade. Eu tenho algumas coisas duras para dizer, mas eu também tenho uma coisa muito equilibrada que eu vou falar mais para frente. Eu espero que vocês consigam compreender a complexidade, porque eu acho que esse assunto ele é muito delicado, principalmente nessa época que estamos vivendo agora. Mas, inicialmente, eu quero rebater a declaração da Jacqueline. Primeira coisa, eu achei desnecessário, shampoo de morango. Aliás, eu fiquei chocado quando eu li isso. Eu não entendi o propósito do shampoo de morango no meio de uma declaração daquela. Tá, vamos lá. Jacqueline, eu não gostaria que os meus filhos se tornassem um centro de um boato feio. Tá? E é por isso que eu os deixaria fora da internet. E, de forma alguma, iria explorar sua fofura para pagar as minhas contas. Caçar predadores é um trabalho para aplicação da lei. É verdade. Só que proteger os menores dos predadores é um trabalho de todos os pais. Não é preciso ver um ataque sugestivo dos meus filhos para reconhecer que milhões de pessoas têm acesso a esse tipo de conteúdo que, por mais que seja inofensivo, pode se tornar uma arma nas mãos de outra pessoa. Basicamente, ela não está se importando com todos os pontos que foram levantados. E, obviamente, ela não está parecendo uma mãe decente quando olhamos por esse lado. Ela, obviamente, está fechando os olhos para as preocupações de todos, basicamente agindo como se todo mundo tivesse algo contra ela. E o FBI, porque ela disse que ela foi atrás do FBI. O FBI diz que a minha filha não está em sites inapropriados, então está tudo bem. Querida, sua filha não precisa estar em sites inapropriados, porque você já tornou sua filha facilmente acessível a essas pessoas predadoras através do TikTok. Aí ela diz em outra parte da declaração, é trabalho das forças da lei processar os predadores, mas é trabalho dos pais fazer tudo o que estiver ao seu alcance para manter seu filho seguro. É como permitir que seu filho não seja supervisionado em público enquanto ele é observado por estranhos ou deixado sozinho e depois você fica bravo porque a polícia não estava lá quando alguém o machucou. A polícia só intervém após o fato, quando infelizmente o dano já foi feito. Os pais precisam estar ali prevenindo o que podem. Nós não podemos impedir tudo, os pais não podem impedir tudo, mas ela sabe que esses vídeos estão sendo feitos e usados por predadores. É como ouvir rumores de que na creche do seu filho estão batendo nele e apenas você dá de ombros e diz: certamente, se isso fosse verdade, a polícia já teria feito alguma coisa. E tem outra parte da declaração. Sou grata pela minha filha não ser uma comedora exigente. O que isso tem a ver com alguma coisa? Jacqueline, querida, o comportamento não é sugestivo. Você está certa. Os vídeos da Ren, aparentemente não são produzidos para atrair essas pessoas. O problema é que esses seres imundos interpretam o comportamento inocente como quiserem. Todo esse argumento de que se você está pensando assim, então você é o problema, é muito raso. Você precisa ser objetiva e identificar como pessoas distorcidas podem distorcer as coisas que ela posta da sua filha. Porque senão, a mensagem que ela está transmitindo ao mundo é: eu vou continuar a explorar minha filha menor de idade para poder continuar a usá-la como contra-cheque. Eu sei que os predadores estão usando o conteúdo que eu posto da minha filha, mas desde que eu esteja ganhando dinheiro, eu não me importo. É basicamente como se ela estivesse recebendo dinheiro que vem do tráfico da própria filha. E ela não vai parar. Sabemos disso, o dinheiro está rendendo, a grana está entrando, o money está chegando. Então, por que parar agora? Não dá para questionar esse comportamento questionável simplesmente porque ela é da família, ela é a mãe. Muitas vezes, não nesse caso aqui, não é o que eu estou insinuando, mas muitas vezes a grande maioria das agressões íntimas a menores surgem de alguém, vem de alguém que a vítima conhecia e provavelmente confiava dentro da própria família. De acordo com o Instituto Nacional de Saúde americano, 1 a 5% da população sente atração por menores. Se presumirmos
que os predadores estão distribuídos uniformemente pela população, então inúmeros predadores estão assistindo aos vídeos da Ren. E esse número nem inclui as mulheres, que também são atraídas por menores, ou infratores situacionais. 25% dos seguidores da Ren são homens. Estamos falando de 4 milhões de homens. Então, ela fazer uma declaração como se fosse apenas um caso isolado, 1, 2, 3, 4 pessoas, tivesse feito alguma coisa, não condiz com a realidade. Porém, eu preciso fazer um adendo importante. Eu posso não concordar com essa mãe, mas no centro dessa história, ela não infringiu a lei ou machucou deliberadamente a sua filha. O mal aqui é mais implícito do que explícito. Contudo, eu não acho que o TikTok deva excluir, com base na pressão popular, a conta da Ren. Eu acho que a rede social não pode ter poder de excluir o que foge dos parâmetros da lei, porque senão isso vira censura e argumento para excluir tudo e qualquer coisa. Uma pressão popular nasce e às vezes nem toda pressão popular está correta. Existem multidões que se reúnem em torno de uma situação, de um enredo, de um problema que não é real, que alguém inventou e várias pessoas acreditaram. Então podemos ter um problema a partir disso, e o precedente é importante porque tudo começa com uma ação. E considerando ainda mais que essa rede já é conhecida por ser bastante explícita, com dancinhas e coisas, eu vou falar a verdade para vocês. Eu nunca parei e fiquei mais de 5 minutos dentro desse aplicativo. Uma vez que eu abri para ver basicamente como ele funcionava, 90 segundos ali me fez passar mal e eu fechei. Horrível, horrível. Sem contar os efeitos que são danosos ao cérebro pelo conteúdo curto, rápido e fast food que os usuários acabam consumindo. Consomem muita coisa, o pior do entretenimento, para falar a verdade, e o cérebro passa a desacostumar totalmente com conteúdos mais extensos. Mais como consequência de quem já não acompanha mais essa rede, e sim a outra, essa rede vizinha, eu tenho percebido e encontrado relatos de pessoas que não conseguem mais nem assistir filmes. Ou então, assistem tudo no modo 2. A pessoa fala, não, esse filme é muito grande, é muito longo. Filme no 2, né, ali na velocidade 2, eu acho impressionante alguém conseguir ter saco para acompanhar isso. Porque realmente, aquela música, tudo fica uma bagunça quando você coloca em 2, se tratando de uma obra cinematográfica. Mas essas decisões são frutos do impacto que está sendo causado no cérebro, que é na verdade uma consequência da impaciência de assistir qualquer coisa com mais de 60 segundos. Também é um aspecto importante. A mãe da Ren acabou, no entanto, como muitas outras mães, com as quais a internet discorda, no fundo de uma pilha. E aqui entra o erro, porque eu não concordo com isso. A Jacqueline passou a receber um monte de mensagens abusivas e foi humilhada. Ela não foi criticada, ela foi humilhada. Pessoas que ridicularizam a sua aparência, que ridicularizam a sua forma de falar. Isso é completamente equivocado, isso não é certo. Pessoas que partiram para ofensas pessoais. E isso foge completamente do que está sendo discutido. É preciso ter limites para apontar certos problemas. É como se uma pessoa assiste um vídeo meu e aí ela não gosta, ela não gostou de alguma coisa. Aí ela escreve um comentário, olha, não gostei do seu conteúdo hoje, não gostei do seu vídeo, não gostei dessa história. Ela está expressando a sua opinião. Agora, há uma diferença entre alguém que de repente não gostou da história, não gostou da música, não gostou de alguma coisa do vídeo. Aí a pessoa senta e coloca assim, você é horroroso, sua voz é horrível, detestei você hoje. Esse segundo comentário se distancia completamente do que realmente gerou um incômodo e um desconforto. E aí o verdadeiro foco, o verdadeiro problema acaba ficando ofuscado pela agressividade das pessoas. Compartilhar fotos ocasionais de seus filhos nas redes sociais te torna uma mãe ruim? Não! Mas eu não concordo que postem. E eu sempre recomendo, todos os meus pacientes, poste o menos que você puder da sua vida. Não poste onde você está, onde você vai passar férias. Não deixe as pessoas saberem, porque elas não precisam saber. É importante salientar sobre a duplicidade de critérios e da monotonia da domesticidade. Eu não sei se os predadores que fizeram comentários tiveram indignação dirigida a eles. Mas a mãe da Ren certamente tinha. E eu entendo completamente que as pessoas ficam horrorizadas com o fato de homens sem rosto estarem fazendo comentários vis em vídeos de menores inocentes.
Mas é desconfortável saber que a Jacqueline e a própria Ren acabam se tornando o foco de um problema maior que não deveria estar sendo proclamado, que é o quê? A Jacqueline ter que ler comentários ácidos que se desfocam totalmente do assunto teclado aqui. Então, novamente, embora eu não concorde com o que a Jacqueline está fazendo, eu certamente não estaria enviando mensagens abusivas a ela para dizer isso. Quando as pessoas envergonham outras pessoas, é apenas pelo fato de estarem tão presas em suas próprias bolhas, cheias de culpa, que querem encontrar outra pessoa problemática para atacarem. E muitas vezes provarem assim que são moralmente superiores. Apesar desse adendo, a minha análise não ficará restrita a essa observação, porque a gente precisa falar sobre o perfil desses predadores. Você pode olhar em comentários, por exemplo, ela é muito madura para a sua idade. Foi um comentário, uma frase comum usada por um predador específico lá. Esse tipo de frase, de observação, de comentário, é exatamente algo que um predador diria. Porque menores que passam por muitos traumas crescem mais rápido do que aqueles que não passam. E os predadores percebem isso e transformam esse feito como algo positivo para manipular esses menores que estão em suas mãos. Talvez os pequenos não consigam distinguir quando alguém os está violando, explorando, porque a sua figura de proteção acaba tornando essas práticas de violência, de abuso, um jogo e uma brincadeira. Alguns anos atrás nós tivemos aqui no Brasil uma situação que chamou a atenção nacional de uma criança que foi exposta a um corpo de um homem nu. E, como psicanalista, se alguém me perguntasse o que você acha disso, com certeza a minha vontade seria dizer: processa esse responsável, porque ele não tem noção do que ele acabou de fazer com a mente deste menor, principalmente pelo fato do corpo ter um impacto violento no cérebro quando é exposto de uma forma como essa, completamente sem roupa. O processo de erotização acontece de uma forma muito mais sutil do que as pessoas pensam. E o mais triste disso é que eu não estou falando baseado em uma experiência literária, eu estou falando em prática. A quantidade de pessoas que eu já atendi que foram tocadas, e por aí vai, por predadores, é monstruosa, Representa a maior parte de todos os pacientes que eu já tive até os dias de hoje. A mente de muitos deles fica tão afetada que vocês não têm ideia de como o processo de recuperação é completamente delicado, tortuoso, sofrido, porque esses indivíduos, essas vítimas se sentem sujas, envergonhadas, não apenas com horror do corpo do outro, que às vezes não vai ter nada a ver com o que aconteceu, como por exemplo a esposa ou o marido, mas sim também com nojo do seu próprio corpo. E a erotização é sempre uma porta para que um predador apareça. Antes do predador aparecer, algum tipo de erotização já começou antes. Ou debaixo dos olhos do pai, ou de uma forma visível, como é o caso da Ren, ou de uma forma completamente oculta da família, porque nem sempre os pais estão cientes do que está acontecendo. Existem assuntos, certas palavras, pronúncias, que não podem ser proferidas perto de menores de forma alguma. Quando essas palavras aparecem em filmes infantis, tá ali como piada, hahaha, que engraçado, vocês não têm noção do impacto que isso provoca no cérebro. Vocês não têm noção de como aquelas imagens, mais aquele conteúdo audiovisual, o conteúdo sonoro, traz uma experiência para o cérebro que aquele menor não tem a menor capacidade para absorver nem para entender, mas ele vai ficar marcado por aquilo. Gente, quantos pacientes adultos que eu já não tive, pessoas que eu percebia que a sensibilidade era tanta que eu precisava ter o maior cuidado para não falar alguma coisa que fosse normal, mas que para aquele indivíduo que é tão sensível, que é tão atingido, que foi tão afetado pela vida, pudesse interpretar de uma outra maneira, porque a forma como ele enxerga não é a forma como eu vejo, uma forma normal. E é isso que vocês precisam entender, quem não entende ainda. Todo esse cuidado é muito importante, até mesmo com adultos, e adultos sarados são, porque muitas vezes a gente pode olhar em comentários. Eu já vi aqui comentários de pessoas que escreveram uma coisa e depois a pessoa voltou e falou: olha,
eu escrevi isso querendo dizer uma coisa, mas a forma, lendo aqui de forma literal, pareceu grosseiro e eu não quis dizer isso. E eu entendo completamente o que alguém às vezes voltou no próprio comentário para esclarecer melhor, porque a pessoa ficou temendo que eu pudesse interpretar aquilo como um ataque, como uma grosseria, como alguma coisa que foi projetada para me bombardear. Isso é muito comum porque quando você escreve alguma coisa, você está se baseando na sua voz, no seu pensamento, naquilo que você está raciocinando na hora que você está digitando. Então você escreve com seu contexto, baseado na sua experiência, na sua voz, na sua personalidade, naquilo que você quis dizer. Quando a gente escreve alguma coisa, se você escrever um texto, você pode ter certeza que você escreveu o texto querendo dizer alguma coisa, mas essa coisa é mais evidente na sua mente do que naquilo que foi escrito. E muitas vezes a pessoa que vai ler do outro lado, em uma mensagem de texto, em um e-mail, pode não interpretar daquela forma maravilhosa e florida que a pessoa bem intencionada colocou ali. E muitas coisas, muitas vezes podem sair e muitas vezes algumas situações podem se tornar briga, confusão, porque o indivíduo não interpretou aquilo corretamente. A mensagem saiu florida de um lado, mas chegou ali de uma forma seca. Então o nosso cérebro, a neuroplasticidade dele é repleta de degraus e de cuidados que muitas vezes as pessoas não têm uma ciência ou uma consciência no dia a dia. Mas não é porque as pessoas não sabem disso que este tópico tem que ser ignorado. Quando você se torna pai e mãe, você entra em um acordo vitalício para proteger seu filho por toda a vida. Não é até os 16, 17, 18 anos. É por toda a vida. Você não deixa de ser o pai quando seu filho chega aos 18 anos. A pessoa não deixa de ser mãe. A justiça não fala, ó, chegou aos 18 anos, pode apagar a certidão de nascimento. Apaga do sistema. Não! E hoje em dia os menores estão crescendo com toda a infância, desde a foto do ultrassom à formatura, documentadas no Facebook, Instagram, TikTok, Twitter e YouTube. Toda essa exposição acontece debaixo das mãos dos pais. Nós temos vídeos vloggers aqui no YouTube, até mesmo de pessoas tomando banho. Não, até onde eu sei, não está explícito. A pessoa não está aparecendo sem roupa, mas ela deixou a câmera pegando uma parte do chuveiro, onde ela está lavando a cabeça, passando shampoo, ou seja, mostrando a vida dela, mostrando o particular dela tão íntimo, o tomar banho. Um absurdo! Mas vai chegar um dia que os filhos vão sentir que o dinheiro, a fama na internet não são tão importantes quanto os pais priorizar a segurança deles. Privacidade é um direito da criança. E a não dar privacidade a ela, estamos colocando sua segurança em risco. E isso é exploração não consensual. Em 2019, a filha da adolescente atriz Gwyneth Paltrow criticou sua mãe por compartilhar uma foto dela no Instagram sem seu consentimento. E ela foi na postagem da mãe e comentou: "Mãe, nós já discutimos isso, você não pode postar nada sem o meu consentimento." E aí, a atriz respondeu: "Ai, mas nem dá pra ver seu rosto", porque a filha dela estava com óculos de esqui. Com óculos de esqui ou não, a filha tinha o direito de não ter sua imagem compartilhada com, na época, os 5,3 milhões de seguidores da sua mãe. Essas pessoas arrastam seus filhos para o centro das atenções. Crianças que são muito pequenas para consentir, fazendo coisas de criança e confiando em seus pais para mantê-las seguras. É improvável que as crianças entendam as consequências de suas fotos e vídeos estarem disponíveis para milhões de pessoas verem diariamente. Isso também abre uma porta para que sejam envergonhados e ridicularizados, intimidados, agora ou mais tarde na vida. Filmar crianças pequenas também é potencialmente problemático, do ponto de vista do desenvolvimento, porque elas podem se tornar inclinadas a um comportamento agradável às pessoas e, como consequência, vão perder o senso de autonomia. Isso pode levar a problemas de saúde mental no futuro e principalmente corroer toda a autoestima e autoimagem. Carregar esses vídeos e imagens
pode impedir o senso de agência, de habilidade e de crença de um menor em narrar e possuir sua própria história de vida, porque essa história está sendo moldada e contada por outras pessoas. Ter uma mídia social onde você posta detalhes da sua rotina com seus filhos levanta uma pergunta importante: quão longe é longe demais? Algo que os pais precisam realmente considerar, principalmente quando essa criança entrar na escola e então ter uma vida fora disso. A mãe da Ren é, na melhor das hipóteses, uma completa sem noção. Na pior das hipóteses, ela está totalmente ciente do tipo de pessoas que comentam e salvam os vídeos e está completamente bem em explorar sua filha online em troca de cliques e receitas. Algo que me deixou ciente nessa situação é que quando se trata de uma menina de 3 anos, todo mundo culpa o responsável, nesse caso a mãe, e com razão. Porém, quando é um adolescente que se expõe demais, todo mundo culpa o adolescente. E na verdade esse é um senso, talvez inconsciente, de que as pessoas sabem que os menores não entendem o conceito de viralidade na internet. A Ren não entende isso. Agora os adolescentes sim. Eles querem isso, apesar de não serem inteligentes o suficiente ou desenvolvidos o bastante para entender as consequências. E o mais grave nessa situação é que a Jacqueline não consegue perceber que há uma grande chance de que um dia uma dessas pessoas, um desses predadores, decida que não quer simplesmente assistir a Ren através de uma tela. Quando isso acontecer, esse predador fará de tudo para chegar até a Ren. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like. Eu espero que você tenha gostado. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Já está disponível lá no meu site, ou você pode falar comigo pelo Instagram. O livro é enviado para todo lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Esse livro conta a história de um rapaz chamado Jack Wilbur que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto precisa enfrentar o serial killer que está se escondendo em sua própria casa. Eu tenho certeza que você vai amar este livro. As reviravoltas aqui são gritantes, berrantes. Esse livro é escrito em formato roteiro, então ele é muito fácil de ler. Ele vai autografado se você quiser, tem marcadores, um pôster exclusivo e eu tenho certeza que você vai gostar demais. Você pode me seguir no Instagram, Gustavo N Psicanalista. Eu tenho um canal de cortes onde as análises são recortadas e postadas por lá. E eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu envio áudios exclusivos, bastidores, informações que não são expostas aqui, mas com certeza chegam por lá. A gente se vê no próximo caso. Não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal! Alguns pais se destacam pela coragem, pela ousadia, pelo amor que dão a seus filhos. E histórias inacreditáveis inspiram pessoas ao redor do mundo todos os dias. Mas esse caso aqui é diferente. São monstros. Pais diabólicos. Uma das piores histórias que você vai ouvir vai ser exibido no dia 7. O Escape da Casa do Terror.